Olá, vocês estão vendo aqui duas questões de múltipla escolha no meio de uma prova, aqui um exemplo, né? E é assim que aparece um enunciado, as opções, eu só posso marcar uma opção, né? E posso ter mais de uma opção, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, N opções que eu queira. Então, como é que a gente cadastra uma questão de múltipla escolha? Vamos entender aqui como é que é. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar, logicamente, no nosso banco de questões. Lembrando, você entra no contexto do módulo, da sua disciplina, clica em Mais. Depois que clica em Mais, você tem banco de questões, ou clica logo em questões, tanto faz. Quando você clica em banco de questões, você vai direto para a área de questões do banco. Nesse caso aqui, não tem nenhuma questão, se não apareceria aqui, para essa categoria Pai, não tem. Mas se eu for nas categorias só para dar uma olhadinha, nesse meu caso aqui específico, tem várias categorias que eu cadastrei e já tem uma questão aqui em ciências sociais, já tem uma questão aqui em bioética. Então vamos lá de novo para padrão, que é a parte da categoria Pai. Vou voltar para a tela original, né? Ó, questões, categoria Pai. Vou criar uma nova questão. Clico aqui em criar uma nova questão. Então aparecerão aqui vários tipos possíveis de questões. Nesse vídeo específico a gente vai tratar de múltipla escolha. Então clica aqui em múltipla escolha, adiciona. Quando adiciona aqui o de múltipla escolha, eu vou aqui minimizar os itens aqui de configuração. São 4 itens de configuração. A gente vai tratar basicamente desses dois aqui, geral e respostas. Esses dois não precisa a gente tratar aqui nesse momento, tá bom? Então vamos lá para a parte geral. A parte geral tem várias opções. Tem nome de questão, que é obrigatório, tem texto da questão, que é o enunciado, o comando, tudo fica aqui. Também é obrigatório, logicamente. Feedback geral é onde fica o comentário da questão quando o aluno for ver o feedback, quando ele acertar ou errar, e ele olhar depois se acertou ou errou, qual é o comentário que vai aparecer, para a questão inteira, certo? Aqui tem esse ID, né, esse ID number aqui, você não mexe aqui nesse momento. Uma ou múltiplas respostas. A gente está tratando aqui de uma única resposta em uma questão de múltipla escolha. Eu posso mudar para múltiplas respostas. Então, nesse caso aqui, apenas uma resposta. Resposta significa gabarito. Né? Quando você tem mais gabaritos, você clica aqui em múltiplas respostas e aí cada opção vai ser um possível gabarito também, mais de uma opção. Então vamos deixar apenas uma resposta. Deixe isso aqui, que é o padrão, ticado, né? Clicado aqui, misturar as opções, significa que cada vez que o aluno entrar ou outro aluno entrar, as opções de respostas vão estar misturadas e a numeração você vai escolher se é A, B, C, se é ABC maiúsculo, 1, 2, 3, né? Se é algarismo romano ou sem numeração. Essas são as opções que são dadas aqui. Aqui é bom lembrar que se misturar as opções, isso aqui não vai ter sentido falar para o aluno que o gabarito de uma questão é o item B, o gabarito é o item 2. Não faz sentido, porque se misturar, cada aluno vai ter uma visualização, uma ordem de opções diferentes do outro. E mesmo um mesmo aluno, se entrar duas vezes na prova, também vai misturar de novo. Então, isso aqui é só uma organização estética visual. Mas isso não repercute no gabarito, quando tem misturar as opções. Quando não tem misturar as opções, se você realmente tirar isso aqui, aí sim gera-se um gabarito por letra ou por número e você pode fazer divulgação nesse sentido. Mas a gente opta e utilizar a tecnologia para isso é deixar misturar as opções e esquecer a questão de fornecer um gabarito por letras ou números, ok? Então eu já fiz essa questão já fora da área do Moodle, no editor de texto, como o Word, ou mesmo no Google Docs, etc. E eu só vou copiar, colar para cá, para essa parte geral, né? Essa parte geral, o que eu já fiz, porque assim vai facilitar e vai agilizar muito o processo. Então vamos lá, vou abrir aqui e veja que eu já coloquei uma questão, né, com o nome Q1, bioética, autonomia, Alexandre. Coloquei meu nome, coloquei o tema, o subtema, tema e subtema, coloquei uma ordem. Eu posso mudar isso aqui quantas vezes eu quiser ao longo do tempo, mas eu deixei isso aqui pré-determinado dessa maneira na primeira vez que eu estou cadastrando. Né? O texto da questão está aqui, o enunciado da questão. Eu posso fazer formatações, utilizar a parte de negrito, abrir mais opções de formatação para esse enunciado. Certo? Eu posso retirar a formatação, limpar a formatação caso eu tenha dificuldades aqui, isso é importante. E ainda assim eu posso abrir um código do HTML se você tiver alguma familiaridade com codificação HTML. Às vezes é bem interessante para você ajustar algum errinho, né, algum bug que possa aparecer na hora de copiar e colar
Isso às vezes acontece, tá bom? A feedback geral eu coloquei aqui, coloquei um negrito, coloquei também um link. Esse link vai abrir, ó, se eu clicar aqui em cima do link, esses dois botões aqui estão clicados, né, ticados. Eu vou clicar em cima dele para ver qual é o link. Está aqui, o link que aparece, tá certo? Esse é o endereço. E eu deixei para abrir sempre em uma nova janela, para que quando o aluno for ver esse feedback geral depois, e ele clicar aqui, vai abrir uma nova janela e não vai abrir em cima do que ele estava navegando, ok? Deixei apenas uma resposta, tá certo? Misturar as opções, deixei ABC, certo? Então esse geral está feito, copiado, colado. Nas respostas eu copiei autonomia, copiei beneficência, copiei não maleficência, copiei justiça, tá? Então, aqui, ó, 100% a nota é quem marcar autonomia. Então, ele vai ganhar, o aluno, 100% da nota, se ele marcar autonomia. Se ele marcar, aqui está desaparecido, se eu posso sempre deixar mais largo as caixinhas por aqui, né? Ó, certo? Beneficência, ele não vai ganhar nada. Não maleficência, se ele marcar, ele não vai ganhar nada. Justiça, ele não vai ganhar nada. Veja que tem feedbacks em cada item desse. Então, eu posso colocar, por exemplo, ele acertou a autonomia, eu posso colocar um feedback específico aqui. Muito bem, né? Botei dois U's, muito bem. E os outros eu posso deixar sem nada. Eu posso criar mais itens do que 4? Claro, você pode clicar aqui, espaços em branco para mais 3 escolhas. Você pode clicar aqui nesse momento aqui, ele vai recarregar a página com mais opções, 5, 6, 7 e 8, mais 3 opções. Ele recarrega e traz mais 3 opções aqui, ó. Opção 5 está vazia, 6 está vazia, 7 está vazia. E eu não vou fazer nada, vamos dizer que eu me arrependi, não quero botar mais opções, é só deixar em branco que isso não vai repercutir. O fato de eu ter clicado aqui, ele já salva, né? Ele recarrega e eu já posso pré-visualizar a questão. Então, se eu clicar em pré-visualizar a questão, vai aparecer então a questãozinha aqui, ó, já mostrando como é que está o enunciado, como é que estão as opções aqui. Por alguma razão tem um espaço aqui grande entre depois de Orlando. Será que esse espaço aqui não foi algo que eu coloquei a mais? Não sei, posso olhar depois. Mas eu posso preencher com as respostas corretas nessa visualização. Ele mostra aqui. Posso enviar e finalizar para ver a parte de feedback, como é que aparece, né? Aparece então que eu acertei, vamos dizer que eu tivesse marcado isso aqui, aparece o feedback, sua resposta está correta. Aqui eu posso só alterar algumas coisas dessa exibição, que isso aqui é só uma visualização, lembra disso? Posso fechar o preview, né? Então está tudo certo essa questão, eu salvo as mudanças e vou voltar, posso agora cadastrar uma nova questão. Veja que eu já deixei ele lá dentro de bioética. Eu posso ter começado pelo padrão para iniciar uma nova questão, né? Se eu clicar de novo, ó, começar tudo de novo, uma de múltipla escolha, né? Ele me deixa escolher a categoria aqui. Então já tinha escolhido, por exemplo, bioética, e aí já comecei a fazer o cadastro da questão. Foi assim que ela foi parar lá na categoria bioética. Mas se for o caso, eu posso voltar para o banco de questões por aqui. Vou sair, ó, banco de questões, volto para a área de banco de questões. Nas categorias está aqui, eu posso entrar na categoria bioética, por exemplo, e posso pegar essa questão de bioética, transformar ela em alguma outra coisa e mover ela para outra categoria. Então, sempre veja que realmente o banco de questões, além de eu criar as novas questões, eu posso fazer essa navegação entre categorias e colocar uma questão para cima, para baixo, entre uma categoria e outra categoria. Eu posso duplicar a questão, depois vocês vão ver, e colocar em outra categoria também. Tem várias coisas que a gente pode fazer aqui. Vou voltar aqui para questões. Essa foi a questão de múltipla escolha, certo? Vale a pena ainda entrar na mesma questão. Eu vou entrar aqui e fazer uma última observação. Quando você tem essas caixas aqui de texto e você copia, cola, muitas vezes pode acontecer de você trazer formatação do Word, trazer formatação de onde você está copiando. E quando cola aqui, às vezes dá erros um parágrafo a mais, né? Uma coisa nesse sentido. Por exemplo, aqui ó, existia um parágrafo aqui a mais um pouco, né? Eu vou tirar esse aqui, vou dar um backspace, ou então deletar, não tem mais nada, termina aqui o enunciado agora. Joia. Se eu for lá, veja que se eu esperar um pouquinho, vai aparecer um rascunho salvo. Ou seja, o Moodle, ele tenta, né, não deixar você perder o que você alterou. Quando você modifica alguma coisa, dali a pouco, ele salva como rascunho, para que você não perca aquela edição que você deu, que você realizou no texto. Outra coisa importante é os itens de resposta. Também são caixas de texto com suas formatações. Isso pode acontecer alguns erros de formatação, né? Então você coloca aqui o cursor,
Veja aqui, ó, rascunho salvo, ele vai fazendo isso a cada tanto tempo. Isso é importante para a segurança, né? E se isso acontecer, alguma formatação sair do seu esperado, você tem uma retaguarda. Você pode clicar aqui na opção de mais atalhos e no final tem esse código aqui, HTML. Você sempre pode transformar, abrir mais a janela, ó, transformar a sua visualização em visualização de código, né? Ó, P, autonomia, BRP. Quem sabe isso aqui, ele sabe limpar muitas vezes os erros de formatação. Quem não sabe, o ideal seja simplesmente clicar aqui, apagar tudo e começar tudo de novo, caso isso aconteça. Isso não é incomum. Uma outra forma também de você evitar erros de formatação é usando um colar especial, que normalmente no teclado é o Ctrl Shift V. Não é só o Ctrl V, é o Ctrl Shift V. Eu acho que na Apple, né, pelos dispositivos da Apple, é Command Shift V. Seria. Ok? Uma última coisa ainda para não passar nesse vídeo é que, apesar de existir um item que é 100%, que é o gabarito, eu posso pensar num item que seja 80%, que seja 50%, que se o aluno marcar, ele ganha metade, ganha 2/3, ganha. E aí por isso que existe esse percentual e essas possibilidades aqui. Aqui é 1/3, né? Entendeu? 2/3 e assim vai, tá bom? Então aqui você pode considerar outras respostas também certas, né? Mas aí com um percentual menor. Tá bom? Então é isso. Vou deixar aqui nenhum, porque é o original dessa questão. E aí eu finalizo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.